Diógenes de Sinope viveu na Grécia Antiga, uma sociedade por ser marcada por extravagâncias, luxo, riqueza, status. Ela também era marcada por ser uma das maiores civilizações cheias de debates intelectuais, entre outras coisas. Mas em toda essa extravagância, em toda essa grandeza, Diógenes percebeu algo que muitos filósofos não enxergavam. Não era a falta de inteligência, não era cegueira ou qualquer motivo fútil. Era a ignorância humana, algo que era muito visto naquela época. Ignorância essa que fazia as pessoas ficarem presas em status, em riquezas, pois naquela época quem tinha mais dinheiro, quem tinha mais status era melhor do que quem não tinha. Olá, tudo bem? Eu me chamo Medeiros e nesse vídeo iremos falar sobre Diógenes. Ele era um louco ou ele era um sábio? Muitas pessoas falam dele até os dias atuais, porque ele andava com trapos, porque ele fazia algumas coisas, mas para muitos, Diógenes, ele não era um filósofo comum. Enquanto muitos filósofos estavam em suas academias, estavam com suas roupas diferentes, dando aula, entre outras coisas, Diógenes decidiu aplicar sua própria filosofia em sua vida. Quando Diógenes chegou em Atenas, ele foi influenciado por um filósofo muito famoso ali em Atenas. O nome dele era Antítenes. Ele era discípulo direto de Sócrates, o pai da filosofia. Antítenes ensinava que a verdadeira filosofia, a verdadeira felicidade não estava no prazer, nos status ou na riqueza, mas sim do autocontrole. Para ele, a felicidade vinha de três fundamentos principais para a vida. Esse era o autocontrole, a autossuficiência e o desprezo pelas convenções sociais da sociedade. Ou seja, quanto menos uma pessoa fosse menos apegada a bens materiais como roupas, dinheiro ou status, ela seria uma pessoa mais feliz. Diógenes ficou entusiasmado com aquela filosofia e decidiu trazer essa filosofia ao extremo, vivendo a própria filosofia. Diógenes levou essa filosofia tão a sério que se abdicou de seus bens materiais, vivendo em um barril com roupas e uma caneca e uma lanterna. Mas não era roupas, era somente uma roupa, uma caneca e uma lanterna. Diógenes passava na maioria dos casos do seu tempo perambulando pelas ruas de Atenas, andando para um lado por outro, criticando como a sociedade vivia naquela época. Pois para a sociedade, quem tinha mais status era uma pessoa melhor que a outra, e quem tinha mais dinheiro era melhor que o outro. Diógenes também passava a maioria do seu tempo comendo resto de comida e fazendo suas necessidades em público. Por esse comportamento, ele ficou conhecido Diógenes o Cão. Verdadeiramente, esse nome não era um insulto nem para Diógenes e nem para o pessoal de Atenas, mas sim era ligado com a palavra cinismo, que vinha do grego, que era kínikos, que significa semelhante a um cão. Para Diógenes, ele não enfrentava isso como um insulto, ele enfrentava isso como um elogio, pois para Diógenes ele enxergava os animais como seres livres que não se submetia à sociedade e nem às normas e convenções. Diógenes acreditava que a sociedade vivia presa em aparências, status e que dava para viver um mínimo. Uma das histórias mais famosas de Diógenes é que ele andava com a lanterna ao dia. Pessoas perguntavam: Diógenes, por que você está andando com a lanterna ao dia? Ele respondia: porque eu estou à procura de um homem honesto. A frase era uma crítica direta sobre a sociedade, porque a sociedade ligava com a opinião alheia, porque a sociedade ligava com riqueza, com dinheiro, ligava se você tinha mais título ou não tinha. Diógenes também ficou reconhecido por fazer suas necessidades fisiológicas em meio a praças públicas,
em meio a ruas, vias. Diógenes enxergava que as normas que a sociedade vivia eram normas artificiais que em muitos dos casos não serviam de nada. Diógenes viveu na mesma época de pessoas muito importantes para a história e para a humanidade. Uma dessas pessoas era chamada Alexandre o Grande. Alexandre o Grande era um imperador que comandava, bem dizer, o planeta inteiro. Alexandre o Grande, ele foi ensinado por um filósofo muito conhecido chamado Aristóteles. Alexandre tem um embasamento sobre a filosofia muito alto e gostava bastante sobre filosofia. Um dia, Alexandre estava caminhando pelas ruas de Atenas com seu exército, mas percebeu algo. Viu Diógenes, um filósofo que era muito conhecido por toda a sociedade grega. Ele logo chegou perto de Diógenes e percebeu que Diógenes estava tomando seu banho de sol, que não era nada fora do normal. Diógenes todo dia tomava seu banho de sol ao lado de seu barril. Alexandre, logo entusiasmado com seu exército, perguntou ao filósofo que estava ao barril. Diógenes perguntou: Diógenes, eu sou Alexandre o Grande, peça qualquer coisa e eu lhe darei. Diógenes olhou atentamente aos olhos de Alexandre o Grande e disse: eu quero que você saia de frente do meu sol. O exército ficou abismado com tamanha audácia do filósofo. Alexandre era o homem mais temido da sociedade naquela época, e quem ousasse falar mal de Alexandre morreria. Mas Alexandre olhou para o filósofo e riu e disse: se eu não fosse Alexandre o Grande, eu queria ser Diógenes. Diógenes olhou atentamente para o imperador e disse: se eu não fosse Diógenes, eu queria ser Diógenes. Tamanha audácia daquele filósofo, pois Alexandre era o homem mais importante daquela época. Diógenes deixou bem explícito o que ele queria pregar, vivendo a própria filosofia e mostrando que não há diferença entre o escravo e nem o imperador, que não há diferença entre ninguém e todos somos iguais. Diógenes não pregava somente o desapego de bens materiais ou de prazeres momentâneos. Ele acreditava que, em muitos casos, os homens se tornam escravos de seus próprios desejos, de sua luxúria, de sua riqueza, de seu status. Para Diógenes, quando você se torna escravo de seus desejos, você deixa de comandar sua vida. Quando você não comanda sua vida, vai existir pessoas que vão comandar. Diógenes acreditava no poder da intelectualidade, no poder de comandar sua própria vida e do poder do desapego. Porque não precisamos de bens materiais para nos sentirmos bens, ou de títulos, ou de empregos. Diógenes também defendia uma ideia bastante poderosa, que não existe diferença entre o escravo ou do imperador, que ambos são iguais. Ambos podem ser livres ou escravos, dependendo de sua força e sua coragem. Se eles conseguem comandar seu próprio corpo, se conseguem controlar seu próprio desejo, para ele a felicidade não vinha nem do dinheiro, nem da riqueza, nem do luxo, nem do título, mas sim vinha do autocontrole, pois quem se autocontrola, controla sua vida. E quem controla sua vida, alcança seus objetivos. O que podemos aprender com Diógenes? Que muitas das coisas que a gente pensa que é importante e necessário, na maioria dos casos não é tão necessário assim. Que quem domina a si mesmo tem o verdadeiro poder. Porque quem domina, controla, e quem controla, vence e alcança seus objetivos. E que não precisamos abandonar tudo, jogar tudo e viver nas pracinhas igual aqueles bebos, mas sim saber usar e consumir as coisas da maneira certa, comprando somente o essencial, algo minimamente que a gente vai usar, não sair extravagando tudo ou pensando que é melhor que alguém, mas sim que somos totalmente iguais como um ao outro e que não existe diferença entre o funcionário e o executivo, não existe diferença entre um cidadão de bem ou imperador, todos somos iguais. O que podemos aprender com Diógenes nos dias atuais? Que aquilo que a gente pensa que é tão essencial, não é tão essencial assim. E os bens materiais não é tão importante como pensamos. E quem controla,
Quem controla a si próprio, controla os seus objetivos. Quem controla a si próprio, controla a sua vida. Enquanto você tem poder, tem seu autocontrole, você consegue controlar tudo que você quer, como seu objetivo, entre outras coisas. E que a gente não precisa sair igual Diógenes, viver em praças, sair perambulando pelo mundo, mas sim precisamos saber viver com o essencial, com o mínimo. E quem diz que nós somos diferentes é nós próprios, porque o autocontrole diz quem você é. Quanto mais controlado você é, você vai viver uma vida melhor. E quanto menos controlado você ser, você vai ser uma pessoa que não vai ter controle na vida. Vai ser uma pessoa que não sabe se controlar, não sabe fazer, se organizar, entre outras coisas. E é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Deu muito trabalho para fazer. O principal empenho desse canal é trazer conhecimento, embasamento intelectual para toda a nação. Pois quando a nação tem conhecimento, ela é uma nação mais forte, erguida, que não se submete a outros países. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha para aquele teu amigo que gosta de filosofia, de política, história. E até o próximo vídeo e por um Brasil melhor. Firmes.